a Maíra Medeiros, eu sou Nunca Te Pedi Nada e hoje eu vou revelar os mistérios e segredos de Maíra Acumuladora. Falei como se fosse uma novela mexicana, né? Tipo, muitas coisas pra revelar. Você que acabou de chegar aqui nesse canal não sabia que eu era acumuladora, venho aqui por meio dessa me apresentar a vocês. Sim, eu sou uma pessoa acumuladora. Eu me apresentei como acumuladora aqui no YouTube aos poucos, né, gente? Era o quê? Foi primeiro um videozinho contando que eu era viciada em guardar spams de 2007. Depois foi um videozinho contando sobre coisas que eu nunca joguei fora, tipo meu bolo de casamento, que tem 6 anos de idade, que eu guardo até hoje no meu freezer. Tipo coisas, brinquedos antigos e etc, etc, etc. E aí as pessoas, elas foram me conhecendo e foram, né, e eu me apresentei. Eu não chego, me apresentei assim, ai, nossa, oi, tudo bem, eu sou acumuladora. As pessoas foram vendo o meu conteúdo e foram vendo que eu sou, sim, uma pessoa acumuladora. E pra mim, ser acumuladora é uma coisa muito estranha. Primeiro que eu demorei anos pra assumir que eu era acumuladora. Porque eu achava que eu apenas gostava de guardar coisas que, de certa forma, me lembram pessoas e coisas e momentos e afins. Até que um dia eu assisti um programa que se chama Hoarders Buried Alive, que é um programa gringo que fala justamente sobre a realidade dos acumuladores. Então eles mostram, tipo, mano, umas casas que tem, tipo, coisas guardadas, tipo, até o teto. Tem, assim, que a pessoa, ela praticamente vive em condições subhumanas, assim, tipo, porque elas acumulam coisas que para os outros podem ser chamado de lixo, mas que para aquela pessoa são coisas muito importantes. Assistindo esses programas, eu percebi que sim, eu era uma acumuladora. E depois que eu percebi que eu era uma acumuladora, eu pensei, o que eu posso fazer para não chegar nesse ponto? Então, desde que eu tomei consciência de que eu era uma pessoa que eu tendia a ter este destino, eu deveria fazer alguma coisa sobre isso. Então, desde então, eu tento muito arduamente controlar os meus acúmulos de uma forma que eu consiga viver uma vida normal. Frases normais de acumuladores é: eu não vou jogar isso fora porque eu acho que eu posso precisar disso em algum momento. Eu não vou jogar isso fora porque isso me lembra um dia muito especial. Eu não vou jogar isso fora, eu não vou doar isso porque quem me deu isso foi uma pessoa que eu gosto. Então, essa mania que a gente tem de guardar coisas que a gente preza ou que traz memórias bacanas pra gente é o que nos torna acumuladores. Então, vamos lá, né? Vamos por partes. Ser acumuladora traz com que as pessoas te perguntem coisas, né? Quando as pessoas percebem que você é acumuladora, elas começam a te perguntar coisas. E a galera que assiste o meu canal já deixou várias perguntas, né? Nas minhas redes sociais, etc, etc. Eu adoro falar isso, que eu me sinto muito blogueirinha, né? Nossa, vocês mandaram muitas perguntas nas minhas redes sociais. Mas enfim, algumas pessoas realmente me perguntam sobre como é ser acumuladora. Eu fiz aqui, né, eu peguei aqui algumas perguntas e coloquei elas pra responder e pra contar um pouco sobre a minha história como acumuladora. Primeira pergunta: como eu descobri ser acumuladora? Eu descobri desse jeito que eu falei agora há pouco, né? No caso, eu falei sem saber que isso era a pergunta. Na verdade, eu sabia que era a pergunta, mas não lembrava que era essa primeiro. Eu percebi que eu era acumuladora quando eu assisti programas de acumuladores e eu percebi que o meu destino poderia ser aquele, né? Ou seja, eu percebi que se eu não tomasse cuidado, todas aquelas coisas que eu guardava por motivos emocionais, essas coisas poderiam tomar proporções gigantescas. Tipo, eu poderia morar literalmente no meio de acúmulos. Então foi dessa maneira que eu descobri que eu era acumuladora e que eu busquei não exagerar nos meus acúmulos. Próxima pergunta. A próxima pergunta é: por que você guarda tanta coisa, Maíra? Bem, eu guardo muita coisa porque pro acumulador, aquele objeto, ele traz um valor sentimental. É como se fosse uma fotografia. Então, tipo assim, uma fotografia impressa, não uma fotografia digital, porque eu acho que tem valores diferentes. Você joga fora alguma fotografia impressa, é muito difícil você jogar fora, porque aquela fotografia, ela capta justamente um momento em que você viveu, que você tava feliz, que você tava com pessoas que você gosta, enfim. Ninguém tira foto quando tá triste, enfim, né? Chateado da vida. O acúmulo, ele transmite justamente esse sentimento para objetos. Então, normalmente é um objeto que alguém que eu gosto muito me deu. Quando eu era mais nova, eu acumulava as etiquetas de roupa que eu comprava. Então, se era uma loja que eu gostava muito, se era uma roupa que eu tava querendo há muito tempo, eu guardava a etiqueta da roupa, né? Aquela etiqueta de papel que vem. Eu guardava a sacola da loja. Às vezes, por exemplo, se era um tênis que eu queria há muito tempo, eu guardava o papel de seda de dentro, que vinha dentro da caixa. Eu guardava a caixa. Enfim, isso
isso é um comportamento que você começa a juntar nos objetos coisas emocionais. Pra mim, na etiqueta de papel da roupa, ali dentro tinha todo o tempo que eu fiquei namorando a roupa na vitrine, todo o tempo que eu demorei pra conseguir pra juntar o dinheiro, ou de repente minha mãe me deu aquela roupa num momento legal, que nem todos esses brinquedos que eu guardo até hoje. Eu não consigo doar esses brinquedos porque eles estão muito velhos, justamente porque eles me transmitem uma época da minha vida, e justamente uma época que eu não tenho fotos. Eu tenho pouquíssimas fotos minhas de quando eu era criança, porém eu tenho os brinquedos que eu guardei. E uma pergunta também que fazem muito é se a minha família ela é rica, se a minha avó é rica, porque ela tem um porão e eu tenho muito brinquedo. Não, minha avó não é rica, minha família não é rica. É uma família classe média, baixa, e na época que eu ganhava muitos brinquedos é porque eu era realmente a única criança da família. Então, tipo, eu fui a primeira neta, fui a primeira sobrinha, fui a primeira prima, fui a primeira tudo. E dessa maneira, todo mundo me dava presente no Natal e, enfim, eu fui uma criança com muitos brinquedos até determinada idade. E nessa época eu não tinha muitas fotos, então quando eu encontro um brinquedo na casa da minha avó, quando eu olho pra alguma coisa, eu consigo lembrar exatamente como foi que eu ganhei aquele brinquedo, como que era a época que eu morava com os meus avós e com a minha mãe, ou às vezes como era a época em que meus pais eram casados. Enfim, é um acúmulo de sentimentos e de muita nostalgia. Então é exatamente isso que acontece quando a pessoa é acumuladora. Ela atrela esse tipo de sentimento nos objetos e nas coisas que pra muitas pessoas é lixo, porque muita pessoa olha os meus brinquedos e fala que é lixo. Uma outra pergunta que fizeram muito pra mim, que ainda fazem, é se tem algumas pessoas da minha família que são assim, ou como a minha família reage. Bom, gente, minha família, a minha mãe e a minha avó, elas têm um comportamento bem parecido com o meu. Por exemplo, a minha avó, ela teve, assim, uma boa parte da vida dela, ela teve condições bem humildes, de poder aquisitivo super baixo, e mais uma série de coisas pelo qual eu não enfrentei, né? Minha avó enfrentou com meu avô aí, com a minha mãe também, antes de eu nascer. E isso faz com que as pessoas, elas super valorizem alguns objetos e algumas conquistas de compra mesmo, né? De aquisição. Então, por exemplo, na casa da minha avó tem uma porrada de jogo de chá que ela comprou com o andar da vida dela, mas que ela não usa nenhum. Ela usa os jogos de chá tipo antigo, assim, sabe? Umas canecas que não tem nada a ver. As que são bonitas e tal, ela guarda. Um exemplo, assim, ela comprava um liquidificador novo, mas ela continuava usando o velho porque ela queria guardar o novo para um momento que aquele novo fosse muito necessário. Então, são algumas coisas em que começou esse lance de acúmulo, né? E na verdade não era um acúmulo, é porque ela tava dando um valor muito maior aos objetos do que eles tinham realmente, justamente pela dificuldade de conquistar esses objetos. Sacou? E minha mãe, ela também tem isso. Então você, por exemplo, a minha mãe, ela tem sapatos da década de 80, da década de 90. Ela tem roupa que não serve mais nela, que tá guardada. Ela tem uma série de casacos. Ela tem móveis da época em que ela ainda era casada com meu pai, móveis da época em que eu era criança. Então tudo isso, a minha mãe, ela também guarda, justamente porque é uma parada difícil de você se desvencilhar, imaginando toda a luta que você teve pra conquistar aquelas coisas. Eu não acho que a minha avó e a minha mãe, elas se encontrem como acumuladoras. Eu não acho que elas acham que elas são acumuladoras, mas eu percebo que sim, elas têm um comportamento bem parecido com o comportamento de uma pessoa acumuladora. A próxima pergunta é: o que você não gosta que falem sobre seus acúmulos? Essa pergunta é um pouco difícil. Por exemplo, algumas pessoas, por não terem o mesmo relacionamento com objetos materiais como os acumuladores têm, elas olham para os acúmulos como sendo lixo, ou como sendo uma coisa em que a pessoa poderia doar e foda-se, entendeu? Que se lasque. Então, muitas vezes, quando eu conto que eu tenho coisas que eu guardo desde a minha infância, que eu tenho objetos que eu não me desfaço por nada, e etc, as pessoas, normalmente elas falam assim: mas nossa, por que você faz isso? Tem tanta gente precisando, por que você não dá? Aí eu pego e falo: cara, esses objetos que eu tenho, eu não quero dar porque eles têm valores sentimentais, e em contrapartida eu dou muitas outras coisas, eu dou muita roupa, eu dou muita coisa que pra mim não tem o mesmo apego emocional. As pessoas às vezes elas perguntam por que
Eu simplesmente não me desfaço de coisas, tipo, sei lá, vai, por exemplo, caixa. Eu tenho a mania de guardar caixas. Por que eu não me desfaço de caixas e outras coisas assim parecidas? Justamente porque eu cresci, né, com os meus avós fazendo compostagem, que é um tratamento todo do lixo, e pegando muito pesado em reciclagem. Então eu tenho noção de como que é reciclar coisas e como é importante reutilizar determinadas coisas. Eu fico um pouco chateada e mexida emocionalmente quando eu penso na quantidade de lixo que a gente coloca no mundo e que muita parte desse lixo poderia ou estar sendo reutilizado de alguma maneira ou poderia estar sendo reciclado de outra maneira. Então, caixa, embalagens de coisas que dá pra reutilizar, descartáveis que dá pra reutilizar, são todas coisas que, tipo assim, eu não guardo, né? Eu tento não guardar, mas que às vezes eu dou uma guardadinha numas caixas, nos negocinhos assim, porque eu sei que tem um valor de reutilização. E o reuso das coisas é muito importante. Eu não gosto também quando as pessoas, elas ficam questionando muito por que eu não me desfaço daquilo. E você explica uma vez, que é porque, poxa, pra mim, ela tem um apego emocional. Você explica 2 vezes, você explica 3 vezes e as pessoas, elas continuam insistindo ou tratam os seus acúmulos como uma coisa que você queira se desfazer. Isso é uma coisa que eu não suporto. Tipo assim, quando eu falo que eu tenho brinquedos guardados até hoje, as pessoas, elas começam a querer dar uma solução pra esses brinquedos. E acontece que eu não quero dar solução nenhuma pra esses brinquedos, entendeu? Eu quero continuar com eles, eu não quero doá-los, eu não quero jogar fora, eu não quero fazer nada. Eu quero continuar guardando esses brinquedos, porque eles não têm uso pra ninguém, porque os brinquedos estão extremamente antigos, velhos, faltando peças. Eu não quero dar esses brinquedos para ninguém, eu não quero jogar esses brinquedos no lixo, eu quero continuar com eles, é simples assim. Ou então, quando eles perguntam, tipo assim, ah, mas você vai usar isso aqui alguma vez na sua vida? Você não vai precisar usar isso, já julgando, sabe? Eu não gosto muito de conversar com pessoas que não sabem que eu sou acumuladora, porque elas julgam muito. Cara, é uma condição psicológica, sabe? Tipo assim, pessoas acumuladoras existem aos montes e cada um acumula o que quer. Tem gente que acumula sapato, tem gente que acumula melissa, tem gente que acumula sei lá o que, entendeu? Então, tipo assim, a gente não tá aqui pra julgar. Uma questão muito importante que uma psicóloga já me perguntou é a seguinte: os seus acúmulos atrapalham a sua vida? Então, essa resposta é pesada. Não é que meus acúmulos, eles atrapalham a minha vida, mas eles também não facilitam. Eu tento ao máximo fazer com que eles não atrapalhem. Ou seja, eu coloco eles em lugares específicos, eu tento deixar eles não muito à mostra, ou então eu tento fazer com que eles façam parte da minha decoração. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque vira e mexe, tipo, a cada 6 meses, mais ou menos, ou às vezes até menos, eu faço todo um trabalho de rever tudo que eu tenho pra ver se eu realmente não posso jogar fora e fazer caixas de acúmulos. O que são as caixas de acúmulo? São, tipo assim, caixas que você guarda coisa que você não quer dar de jeito nenhum e você não quer se desfazer de jeito nenhum. Então, é legal ter uma caixa de infância, é legal ter uma caixa de adolescência. Então, tudo que se passou na minha infância de importante tá dentro daquela caixa. Todas as memórias boas de adolescência estão em outra caixa. Então, essa é uma maneira de você controlar os seus acúmulos, entendeu? Ou então fazer isso em prateleira, estante, enfim, que no meu caso é na estante, que tem brinquedo, tem gibi, tem um monte de coisa na estante. Mas realmente, você ser acumuladora, tem determinado momento na sua vida em que os seus acúmulos atrapalham sim a sua vida e a vida das pessoas que estão com você. Por exemplo, eu sou casada com uma pessoa que é minimalista. Por ele, essa casa não tinha nem móvel, eu acho. E aí fica um pouco difícil, entendeu? Aí é um lance que você precisa conversar com a pessoa que você tá e dessa maneira, né, resolver os seus acúmulos e etc, etc, etc. O que mais? Dicas que você pode dar para outras pessoas acumuladoras. Vamos lá. Eu não sou uma acumuladora curada, né? Eu sou uma acumuladora, não faço nenhum tipo de trabalho psicológico para isso. Não tenho acompanhamento psicológico também. Então, eu sou uma pessoa que basicamente eu fico de radar ligado para ver se eu não estou excedendo o meu limite de acúmulo. E na maior parte das vezes sim, porque junto com o meu acúmulo tem um lance que eu sou uma pessoa bagunceira. Eu já recebi comentários aqui falando que eu sou uma pessoa que glamorizo acúmulo, que falo que ser acumuladora é ser uma coisa maravilhosa, incrível. Não, eu não sou essa pessoa. Quem me segue no Stories dá pra ver que, tipo, praticamente todos os dias rola uma parada sinistra, que sou eu lutando, tentando arrumar minhas coisas, tentando deixar o ambiente aqui de casa mais legal e tal. Então, a dica que eu dou pra uma pessoa que é acumuladora ou que acha que é acumuladora número 1, tente organizar os seus acúmulos. Dentro dos seus acúmulos, quais são os acúmulos que você mais
gosta e os que você menos gosta. Uma coisa que funciona muito pra mim é eu dou coisas pra pessoas próximas, ou seja, roupas que eu gosto muito, que eu tenho um apego emocional muito forte com essas roupas, mas que ou não servem mais em mim, ou enfim, não sei o que, eu dou elas para amigas que são mais próximas, porque eu sei que elas vão usar, porque eu vou ver essa roupa de novo na minha vida, enfim. Eu troquei de bolsa e a bolsa antiga era uma bolsa que eu gostava muito, eu dou essa bolsa pra uma amiga, eu dou essa bolsa pra alguém da minha família, então é uma maneira de eu entrar em contato com aquilo que eu me desfiz. Não tenho isso com todas as roupas, gente, tipo, são só com as roupas e com os itens e objetos que eu me aproximo mais emocionalmente, que eu sou mais apegada emocionalmente. Então, com as coisas que eu não tenho tanto esse apego emocional, eu dou pra instituição de caridade. A minha avó paterna, ela tem um lar de apoio a crianças com câncer, que eu também dou pra ela. Enfim, gente pra doar não falta, né? Instituição pra doar não falta. Então, uma coisa boa que você pode fazer caixas de acúmulo, doar as coisas que têm mais apego pessoal e emocional pra pessoas mais próximas de você, tipo um livro, alguma coisa assim. E a terceira e última dica que eu dou pra você é: trabalhe muito a empatia. Muitas pessoas, elas vão tratar os seus acúmulos com descaso, elas vão tratar os seus acúmulos de uma maneira chata, mas entenda que pra ela não tem esse comprometimento emocional com esses objetos. Então, é uma coisa que você tem que tolerar e tal. E tentar explicar da melhor maneira possível. E uma outra coisa que você pode explicar é que seus acúmulos são inofensivos. A partir do momento que eles não estão atrapalhando ninguém, você tá tomando conta deles. É muito importante vocês não serem desorganizados, que nem eu sou. Tentar ser uma pessoa super organizada e, não deixar isso tomar conta da sua vida. Falei pra caramba, hein? Eu acho que é isso. Eu acho que essas são as perguntas que mais me perguntam quando as pessoas reparam ou quando eu falo que eu sou acumuladora. E eu espero que vocês tenham entendido. Vocês têm alguma pergunta sobre acúmulo? Se você tem pergunta sobre acúmulo, deixa aqui nos comentários. Quem sabe eu não faço um outro vídeo de perguntas e respostas. Dessa vez um pouco mais específico, com perguntas mais específicas. E é só você deixar aqui o seu comentário que eu posso escolher e ver se tá rolando comentários legais e fazer um vídeo novo. O que vocês acham? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você conhece alguém acumuladora, deixa seu like e manda esse vídeo pra essa pessoa. E fala pra ela que ela não tá sozinha nesse mundo.